A situação de hoje me lembra muito aquela que muitos viveram na época de colégio, de brincadeira de rua. Sempre tinha, naquele nicho social ali, uma menina ou outra que muitos caras já ficaram, muitos colegas seus já ficaram. Então muitos acabavam ficando com elas, mas poucas pessoas assumiam, porque sabiam que ficariam mal falados no meio daquela rapaziada, seja nos colégios, faculdades, ambientes de rua, enfim. E muitos então se precavem, focando na sua imagem pessoal e preferindo não assumir esse tipo de mulher para relacionamento. Mas hoje o mundo mudou, as relações mudaram. Na verdade, você falar que não assumiria uma mulher que tem passado muito pesado, uma imagem muito pesada, inclusive de ter ficado com muitas pessoas antes de você, você acaba sendo com certeza taxado como um cara tóxico ou pelo menos preconceituoso. Na verdade, agora, você, para ser bem visto, tem que fazer o movimento contrário. Isso até dá ruim. E o vídeo de hoje é sobre isso. Eu sou uma mulher nos games, então é óbvio que sempre vão me questionar sobre as minhas roupas. Eu sou uma mulher nos games, então é óbvio que sempre vão me difamar, inventar histórias e me vilanizar em todos os meus relacionamentos. Eu sou uma mulher nos games, então é óbvio que as pessoas sempre vão me questionar se eu realmente gosto de jogar. Eu sou uma pioneira no mundo dos games e ocupei espaços que nunca antes haviam sido ocupados, nem mesmo por homens. Então é óbvio que sempre vai ter gente para duvidar das minhas capacidades em detrimento do meu gênero e da minha estética. Como ser nerd, geek ou gamer mudou de significado. Antigamente você era julgado, inclusive chamado de fracassado por estar nesses nichos. Hoje em dia, mulheres querem estar em voga, querem entrar, tomar os seus espaços, enfim. E ainda transformam problemas pessoais ou impressões pessoais em grandes pautas sociais, como se a sociedade estivesse cobrando dela alguma coisa, quando na verdade é apenas ela consigo mesma. Bem, Nive e Castanhari, casal 21, no meio aí das redes sociais, acabou se separando. Nive, que inclusive, além de ser muito bonita, no meio geek, certo, fez a sua fama no meio dos games, posou não muito recentemente para a Playboy, enfim, fez um ensaio sensual e aquela coisa toda. Castanhari, inclusive, em algumas notícias, acabou comentando que não tem apego à monogamia, que a sua relação é meio aberta, que tem plena confiança e etc. Ou seja, um homem completamente desconstruído. E por ele ser dessa turma progressista, quando houve esse término aqui, pronto, né? Começaram então a tentar politizar a relação, fazer chacota baseado no lado político dele, e aí o amor perdeu, o amor venceu, e aquela coisa toda, né? Inclusive, vários pontos aí da internet estão chamando o Castanhari de corno como se fosse algum tipo de vingança. E por que vingança? Lembram da banda Massacration, do vocalista Bruno Sutter, que faziam paródias de heavy metal, com humor, misturando inglês com português, fez muito sucesso nos anos 2000, inclusive foi parte da minha adolescência. Pois é, a Nive era ex do Bruno Sutter. E depois de pouco tempo terminado com o Sutter, que era um noivado, ela apareceu namorando com o Castanhari. E bem, muitos começaram a chamar então o Bruno de corno, né? Corno pra lá, corno pra cá. E agora que ela terminou com o Castanhari, muitos estão comentando agora que o jogo virou. E agora? Faz o L e aquela coisa toda. Aí entra um pouco do meu ponto sobre esse tipo de homem que acaba entregando a sua masculinidade ou mesmo a sua honra em troca de uma mulher muito cobiçada. Uma mulher que possui sinais não só de uma visão desconstruída de sociedade, relacionamento, empoderando no meio dos games, feminista, e ainda por cima, que já posou seminua e tudo mais, inclusive virou chacota online, porque muitos tiveram acesso à revista a qual ela posou nua e acabaram fazendo aí uma dobrada de chacota sobre o camarada. Será que vale a pena você desconstruir-se, entrar nesse tipo de namoro que mais parece uma bomba relógio, que só a ideia de definição de monogamia já dá um susto, então você não pode colocar rótulos, mas que ao mesmo tempo, de um outro lado, começa a queimar a sua imagem, a sua posição como homem, você como marca, como pessoa?
Ele comentou, inclusive, várias vezes que não tem esse apego, mas é verdade também que há uma espécie de vergonha ali subjacente nesse tipo de situação, entende? Inclusive, ele fez um textão nas redes sociais agradecendo pelo relacionamento, mas que o problema era com ele, que estava meio depressivo, meio pra baixo, não sentindo satisfação nas coisas, e ela não conseguiu tancar essa versão Castanhari 2.0. E entra sempre aquela discussão. Nós homens temos esses impulsos, quase que meio urubu, de ficar catando mulher bonita por aí. Inclusive, muitos caras não têm esse autocontrole. Sacrificando, inclusive, carreira, negócios, relacionamentos, famílias. Você deve ter aí algum camarada que sempre foi uma amizade firme até aparecer uma querida e o cara simplesmente sumir. Quer dizer, trocou amizade, relações pessoais e tudo mais por uma mulher gostosa. Mas o que nós temos que pensar disso tudo, antes de nos desconstruirmos ou escolher uma mulher que é empoderada ou feminista, enfim, para chamar de nossa, antes temos que pensar que tipo de bagagem esse tipo de mulher traz consigo. Muitos homens não conseguem ver além do espelho da mulher gostosa. Ele tem que apanhar para entender essa realidade. Mas vocês que estão comigo acompanhando aqui entendem que essa casca das curvas peito e bunda, no fim das contas, às vezes não compensa o caos emocional que essa mulher vai trazer. A imagem, até mesmo semi-promíscua ou soft porn que ela pode trazer consigo, tudo isso vai pesar na imagem do homem por tabela. Porque eu já comentei aqui, a mulher é uma extensão do homem quando ele não está presente. Tudo o que ela faz, quando é uma companheira, namorada, noiva ou esposa, rebate nele. Então, quando ela faz alguma coisa que desonra a imagem dela, tá desonrando também a imagem desse cara. Então fala, cara, aquela não é a sua mulher que posou nua e tal. Cara, todo mundo já viu sua mulher nua e tudo mais. Quer dizer, aí o cara dá aquela desconversada, não, o problema é você e a sociedade, não é com ela. Parem de julgar e etc. Quer dizer, o cara acaba sendo colocado contra a parede para se desconstruir, porque se ele não se desconstruir, acaba que vira uma grande hipocrisia social. Então ele tem que falar, não, eu apoio ela. Eu abraço esse passado dela, digamos assim. Felizmente, eu acho que o Castanhari ele é lúcido o suficiente para não ter gerado laços de casório, o anel dele e tudo mais. E a Nive é uma mulher de sucesso, então dinheiro eu não acho que ele perde aí. Bom, eu só acho que se ele tiver essa perspectiva mais de longo prazo desse fim de relacionamento, assim como muitos de vocês, eu acredito que ele vai entender esse relacionamento como oportunidade para virar uma página e entender, inclusive, como um livramento. Imagina se eu tivesse levado isso mais adiante. Talvez a minha próxima não tenha uma bagagem tão pesada assim para a minha imagem como um homem ser destruída na internet. Os homens muitas das vezes trocam a sua honra por uma mulher gostosa. E para reaver os amigos depois, o trabalho depois? Bem, essa conta quase ninguém faz. Bem, senhores, o papo de hoje foi esse, aproveitando o assunto em voga para trocar essa ideia sobre posicionamento masculino. Coloca aqui embaixo a sua opinião sobre isso tudo aí. Você deve ter visto diversos memes, chacotas e zoeiras em relação a esse cara. Será que valeu a pena mesmo? Por mais gata que fosse? Bom, uns vão dizer que sim, que ele aproveitou o quanto que deu. Mas nós sabemos aqui que a internet não esquece. Eu sou o Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais.